Olá, eu quero cumprimentar você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos no nosso programa de doutrinas básicas da Bíblia. E nós vamos continuar hoje com as nossas abordagens sobre doutrinas básicas da Bíblia, baseadas em mais um tema. E o tema de hoje é uma expressão bíblica que diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Bom, com relação a esse tema, é muito comum as pessoas perguntarem: o que é bem-aventurança? Outra pergunta: o que Jesus quis dizer com a bem-aventurança aos pacificadores? Outra pergunta que normalmente se faz é: qual seria a ação de um pacificador? O que faz um pacificador? E por último, até uma pergunta: se há alguma bênção de Deus para aqueles que promovem a paz entre os povos? Bom, essas e outras perguntas são normalmente feitas pelas pessoas que observam, são observadoras, e elas ficam observando como se faz assim tantos esforços no mundo para promover a paz entre os povos. Apesar de todos os esforços para promover a paz, infelizmente, os conflitos e as guerras continuam cada vez mais aumentando. Então a pergunta permanece: onde está a bem-aventurança àqueles que se esforçam para promover a paz? Então nós podemos começar a discorrer sobre esse assunto, lembrando aqui a definição da palavra bem-aventurança. Na Bíblia, a palavra bem-aventurança significa feliz, ou também significa abençoado. Portanto, as pessoas que Jesus chama de bem-aventurado, ele está se referindo a elas como pessoas felizes, pessoas abençoadas. As expressões usadas pelo Senhor Jesus se referem a diversas bem-aventuranças no seu Sermão do Monte. E nessas bem-aventuranças, ele diz que felizes e abençoados são aqueles que promovem a paz. No caso dos pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, são pessoas felizes, pessoas abençoadas. Porque para promover a paz entre duas partes em conflito, é necessário realmente a presença de um pacificador. Ele atua como intermediário, como mediador entre duas partes que estão em conflito. Portanto, o pacificador, ele é um intermediário, ele é um mediador. Então, qual seria a ação de um pacificador para torná-lo abençoado e feliz? E não só isso, mas também ser chamado de filho de Deus. Nesse aspecto, nós nos lembramos que o maior conflito entre duas partes discordantes no contexto bíblico é aquele que se estabeleceu entre o homem e Deus. A opção do homem por distanciar-se dos propósitos de Deus, aqueles propósitos que Deus tinha para ele. Isso se deu quando ele fez a opção por viver longe de Deus, viver sem Deus, viver sozinho. Sua opção pelo pecado criou naturalmente um antagonismo entre o homem e Deus. O profeta Isaías expressa isso em seu livro, no capítulo 59, versículo 2. O profeta Isaías tem uma expressão que diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então foi preciso que houvesse alguém que pudesse intermediar essa questão. Como se tratava de uma questão causada pelo pecado, esse mediador tinha que ser alguém sem pecado, ou seja, um justo. E a Bíblia diz que Deus procurou esse justo entre os homens na terra, mas a Bíblia diz que Deus não achou. Quem diz isto é a citação feita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Então esse justo, ele não estava na terra, mas ele estava junto de Deus.
E a Bíblia fala sobre ele e mais, fala sobre a disposição dele em intermediar essa causa. Olha o que a Bíblia diz lá no Salmo 40, versículo 7, quando diz assim: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Para confirmar esta legítima mediação de Jesus entre Deus e os homens, o apóstolo Paulo afirma também dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo faz essa afirmação escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Por isso, então, Jesus Cristo veio ao mundo para estabelecer a paz entre o homem e Deus. Foi por isso que ele disse em João, capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus disse exatamente assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muito bem. Assim, o mérito maior dessa bem-aventurança reside somente em Jesus. Ele, na condição de Filho de Deus. Daí Jesus dizer que os que promovem a paz, no sentido de contribuir ou conduzir o homem a ter assim uma paz com Deus, eles serão chamados de filhos de Deus. Aquilo que você está ouvindo nessa mensagem, deste estudo, pode também torná-lo um filho de Deus. Como? Ao fazer o que Jesus fez por nós. Promova esta paz, anunciando Jesus a quem está em completo conflito com Deus. Assim, você também será um pacificador e terá o direito de ser chamado filho de Deus. E para encerrar, eu quero agora lhe convidar para acompanhar o cântico de um hino que traduz a verdadeira paz entre Deus e os homens. Cantemos. Que Deus abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou